Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um Mentalidade Protagonista, o nosso encontro para turbinar o seu mindset de boas ideias, de histórias, de ferramentas para fazer o seu negócio melhorar, para o seu negócio ser mais lucrativo, para você se diferenciar, enfim, para você fazer a diferença no mercado. E hoje a gente vai ter aqueles convidados que conseguiram criar uma história que fazem além da média. Eles têm um resultado que é excepcional se comparado a outras empresas. Né? E a gente está falando da Stay Filmes. E a Stay Filmes é uma startup brasileira que decidiu se internacionalizar num mercado super competitivo, que é o mercado de tecnologia em vídeo. E você imagina, olha só, você compete com o YouTube, você compete com o Instagram, certo? E eles hoje estão nos Estados Unidos, são parceiros do Facebook, do Instagram e de outras empresas como a Disney, e a gente vai saber um pouco como que eles conseguiram isso e que lições isso pode nos trazer para a inovação nos negócios, né? Para dar um panorama de como não é fácil fazer negócio nos Estados Unidos, né? Eu vou pedir para a Paola aí dar as boas-vindas e contar um pouquinho dessa trajetória rapidamente, né, que ela vem vivendo, né, de estar vivendo em Miami também e de como vem aprendendo a desenvolver os negócios de coach, né, de assessoria, aí também nos Estados Unidos. Tudo bem, Paola? Oi, Marcelo, tudo bem? Todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom ter vocês aqui no Mentalidade Protagonistas. Eu mudei tem 1 ano e meio para os Estados Unidos, né? Estou morando aqui em Miami e ao longo desse período eu tenho tido aí a oportunidade de começar o meu negócio como coach, né? E também, como eu atendo muitos empreendedores e me envolvo na comunidade empreendedora, tenho tido a oportunidade de acompanhar o desafio dos empreendedores brasileiros e americanos que estão aqui. E eu acho que uma das questões que eu tenho percebido, ouvindo, conversando e vivendo, é que a gente vem do Brasil e a gente tem aquela máxima, né? Quem é empreendedor no Brasil e consegue enfrentar todas as adversidades que a gente tem nesse mercado, consegue ter sucesso em qualquer lugar. E, sinceramente, eu descobri aqui que essa frase não é verdade, porque cada lugar tem uma cultura muito diferente, tem clientes, consumidores muito diferentes e, por isso, não é a mesma coisa. Não quer dizer que você tem sucesso num país que você vai ter sucesso em outro. E da mesma forma que a gente já viu muitos empreendedores americanos, empresas bem estabelecidas aqui nos Estados Unidos, que foram para o Brasil e não tiveram sucesso. Então, o fato é que quando você vai para um novo país, você precisa ter muita humildade e tirar a capa de sucesso, de experiente, porque você tem sucesso no seu país, e para ter humildade para começar do zero, para entender como é que funciona e até pedir ajuda para quem realmente já está acostumado a viver e empreender nessa cultura. Não sei se Douglas tem essa mesma experiência que eu, Douglas. Olha, Paula, eu tenho a experiência exatamente do que você acabou de contar aqui. É realmente essa a realidade. Você sabe que a gente está agora em Miami, Operação Miami Brasil. Eu agora estou falando com vocês aqui de São Paulo, porque o meu sócio e meu irmão tá tocando a operação de Little Havana lá em Miami, aí em Miami também. E a gente já está nesse caminho de internacionalizar desde 2016, quando a gente abriu a operação em Londres, com apoio do governo de Londres. Então, assim, é realmente essa situação. Um sócio meu usa uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: aqui no Brasil a gente pode até ser faixa preta já no que a gente faz, mas quando a gente chega em Miami a gente volta a ser faixa branca. Então, assim, e o mesmo caso acontece com os americanos também, ou os gringos que vão para o Brasil, porque a dinâmica de negócios é diferente, a dinâmica de negociação é outra, a burocracia é totalmente distinta de um lugar para o outro, e acontece que nessa adaptação parece que é só você chegar com capital ou chegar com estrutura, e a gente chegou com estrutura nas duas vezes, né? Em Londres primeiro e agora aqui. A gente chegou com grandes empresas, grandes parceiros nesse processo, e mesmo assim
a adaptação e o choque de realidade nesses lugares faz você trabalhar a humildade, trabalhar a sua postura diante de cada oportunidade, cada contato que acontece, porque realmente você está recomeçando. E Né? eu quero só fazer um ponto, só não quero interromper, que é, a gente no Brasil pode ser bom, mas é muito ruim em serviço, em qualidade de serviço. E lá, então, competir com serviço, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil tem anos e anos. Enquanto o parlamento britânico funcionava, nós ficava aqui na areia plantando mandioca, entendeu? Comendo banana. E o Exato. parlamento britânico já funcionava há quase 800 anos. Eu trago esse exemplo seu, Marcelo, para nossa... Não, perfeito. Eu trago esse exemplo seu para a nossa realidade de hoje. Nós buscamos desenvolvedores de vídeo, que a nossa plataforma hoje é um case da AWS, não foi case nos summits da AWS, como o primeiro render que produz, o primeiro e por enquanto único, render de vídeo que usa as máquinas da AWS para processamento de imagem. O que isso faz? A gente tem hoje uma tecnologia proprietária de renderização que faz a gente ser o produtor de filmes mais rápido e com a melhor performance no mundo inteiro. Para a gente se tornar esse case da Amazon, a gente fez com um time de brasileiros, mas na verdade junto com esse time tinha gente de 6 cidadanias diferentes trabalhando, tinha russo, franceses, trabalhando com a gente nesse processo. E depois de criado isso, na maior parte por brasileiros, mão de obra para continuidade disso, no Brasil foi algo que a gente não encontrou. Para você ter uma ideia, quando a gente foi atrás dos especialistas em processamento de imagem, nós achamos 3 caras, 3 programadores, e os 3 se conheciam. E os 3 que a gente buscou várias vezes na internet, nos sites de busca, nos headhunters, todo mundo que a gente encontrou indicavam os mesmos 3 caras. Então, assim, meio que a gente fez a oferta para um e o outro já sabia da oferta, o outro já sabia o que a gente estava fazendo e eles avaliaram o desafio para aquele que tinha mais conhecimento para operar. Depois de feito a tecnologia base e trabalhando na performance dela, a gente não encontrava mais. E esse cara que foi nosso funcionário, né, que foi um gênio junto com a gente aí, junto com o time, um deles a gente perdeu para a Amazon, que inclusive foi a área que a gente ativou lá na Amazon que não existia. Então depois ele recebeu a proposta para ir para a Amazon Instant Video e para o Spotify, e aí resolveu ir para a Amazon por ser maior e tudo mais, e hoje trabalha no Magic Leap na região da Flórida também, e continua ajudando a gente no processo do Stay Film. Então, assim, o primeiro ponto dessa questão que você falou do tempo do que é o Brasil para a realidade dos mercados exteriores é que desenvolvedor para iOS, por exemplo, no Brasil, eu treinei funcionários para fazer iOS em 2015, 2016, em diante, porque quando o iOS chegou no Brasil, quando o iPhone chegou no Brasil, os Estados Unidos já estavam no iOS 3. Então, assim, eles já estavam no terceiro iPhone, quando a gente ainda estava... tinham pouquíssimos iPhones no mercado, e os poucos que tinham eram muito caros, então ainda não tinha muita gente usando e tudo mais. E isso foi uma barreira. A primeira parte, mão de obra. A escolha de ir para fora foi primeiro para a gente poder evoluir para competir de forma global, com mão de obra local, internacional, para a gente dar conta dessa produtividade que a gente precisava. A gente vê muitos brasileiros cruzando a fronteira para cá, para os Estados Unidos ou para a Europa, porque são grandes talentos, mas manter esses caras no Brasil ou captar esses caras no Brasil é muito difícil, os melhores é muito difícil. E lá fora, apesar do pleno emprego que tem em Miami, que tem nos Estados Unidos como um todo para contratar é muito difícil, você tem muito mais pessoas niveladas na qualidade que você procura. E isso é um diferencial que fez a gente optar pela internacionalização. Mas um ponto legal da internacionalização, que é uma historiazinha rápida disso que é interessante vocês saberem, quando a gente começou o Stay Film, a gente já nasceu para ser global. Então a gente já nasceu em inglês primeiro, depois em português. Depois que nós lançamos os aplicativos, hoje a gente tem 1,5 milhão de usuários. Quando a gente lançou os aplicativos, depois de 2 anos desenvolvendo a tecnologia que não existia, a gente foi convidado para lançar o Stay Film no Web Summit na Irlanda, entre as 100 mais inovadoras. Então foi ali que a gente começou a lançar o Stay Film. Lançamos então na Irlanda os aplicativos, logo em seguida o Facebook nos descobriu e a gente lançou uma versão 3 meses depois dentro do Messenger. Então a gente foi o único de vídeo e um dos 34 apps convidados para estarem dentro do Messenger Platform em 2015, né, no lançamento. No ano seguinte eu já estava palestrando, já estava participando de uma entrevista no F8,
e no SXSW, junto com o Facebook no mesmo palco. E no ano de 2017, a diretora global do Facebook montou a The Venture City e nos convidou para fazer parte da The Venture City em Miami. Detalhe que nesse momento a gente já tinha anunciado nos jornais a nossa saída para Toronto, para a gente montar o time técnico em Toronto, que é onde tem os melhores especialistas em vídeo, em Toronto e Waterloo, no Canadá. E o nosso time de Londres era só comercial, porque a mão de obra de Londres de vídeo era muito cara para a gente em Libra, para pagar esses caras que são 10X para trabalhar lá. E aí, nesse caminho, a gente fez um primeiro approach em Londres em 2016, em paralelo a esse caminho Brasil e global com o Facebook. E aí, desse trabalho em 2016, a gente assinou com o Chelsea Futebol Clube em Londres, aplicamos para alguns clientes, trabalhamos a assessoria de imprensa, fomos mal no resultado com a assessoria de imprensa em Londres, né? Não fomos bem recebidos com o trabalho da assessoria, a gente contratou uma agência brasileira inglesa e não tivemos bom resultado. E aí pisamos no freio na Operação Europa, já que Estados Unidos era o mercado que a gente queria ir com mais força. Hoje, a gente está com um escritório em Miami, o headquarter mudou para Miami, eu estou aqui no Brasil terminando o processo de aplicação de vistos para mudar para Miami oficialmente. Meu irmão já está lá com uma parole provisória por 1 ano e meio, até sair os vistos, porque também a gente teve problemas no processo de vistos e burocracia, que advogados que nós contratamos não fizeram um trabalho com a excelência que a gente esperava. E aí isso gerou todo um transtorno de levar a equipe, voltar com parte da equipe, aplicar para vistos, para todo esse processo. Mas hoje isso até é um ponto muito importante, né, Douglas? Essa questão de imigrar para os Estados Unidos ou de vir de forma legal para trabalhar aqui, ela é muito delicada e complexa e, infelizmente, aqui também tem picareta que vende uma imagem de que são os melhores, depois tem muita gente que descobre que nem advogado era, e com isso pode, inclusive, impedir que a pessoa venha, porque se tem Exato. um visto que chega num certo ponto negado, nem sempre é reversível, né? Claro que tem várias situações que a pessoa não chega nem a entrar, né? Só perde tempo e dinheiro, que a gente escuta muita história. Então, uma das coisas que eu acho mais importante é ser muito criterioso e cuidadoso na hora de escolher advogados. Eu tenho uma cliente que veio com uma empresa de criptomoedas e tal. Eles são grandes e estruturados aí no Brasil, contrataram uma empresa aqui para fazer, porque essa parte de dinheiro tem toda uma questão de licenças, e perderam todo o dinheiro que colocaram no tal do escritório, acabaram com isso estrategicamente recolhendo a decisão de vir para cá nesse momento. Então, isso é melhor você fazer com muito cuidado, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Você sabe, Paula, que é a primeira vez que eu estou falando de forma aberta sobre esse assunto. E nós perdemos 6 meses de tração da empresa por conta dos problemas de um advogado, de uma gestão desse advogado nesse processo. E por escolhas erradas que a gente acabou fazendo também. Por uma questão de querer levar parte do time, querer trabalhar com maior parte do time que já era Brasil de forma internacional. Isso gerou custos altíssimos para a gente. Isso gerou perdas no caixa da empresa que a gente não tinha programado, né? Eu digo que a gente foi recebendo as informações, em vez de receber a estratégia inteira, e a gente tentou fechar com um escritório só para fazer tudo, justamente para a estratégia inteira, a gente acabou recebendo parte das informações em pílulas. Porque a gente, como brasileiro, não tem informação sobre o mercado local. E aí, essa questão das pílulas foi gerando mais cursos e mais cursos. Então, nós geramos uma perda absurda para a empresa em 6 meses. A boa sorte do Stay Firme é que a gente captou um round muito maior do que a gente esperava no final do ano. Nós captamos 10 milhões aí no final do ano de Angel Investment. E nesse round, a gente acabou captando mais do que os 10 para fazer até uma recompra de alguns sócios que não queriam o risco de voltar a estaca zero nos Estados Unidos. E aí isso deixou a gente mais capitalizado nesse processo. Mas a gente correu, se fosse uma empresa como os seus amigos, com um risco maior e um caixa controlado para fazer esse processo, a gente tinha quebrado também.
Então, uma empresa promissora, com grandes parceiros, com todo um processo estruturado, por conta de uma estratégia errada e com pessoas que, enfim, erraram com a gente nesse processo, né? Eu não posso nem culpar eles ao vivo sobre isso, mas por conta dos problemas que nós tivemos de negativas, se a gente não tivesse estruturado financeiramente, a gente tinha tomado um grande revés para a empresa. E como startup pode ser uma quebra, né? Muito. Por isso que eu acho que é muito importante, na fase de planejamento, vir conhecer empresas sérias e buscar indicações com pessoas confiáveis na cidade, no país que você pretende montar o seu negócio, porque é difícil você, à distância, a gente faz uma visita, conhece uma pessoa, aparentemente a pessoa é incrível, é super profissional, você vai no escritório da pessoa, você vê um monte de elementos, mas quando você conversa com várias pessoas para buscar informações, você vai checando, e isso é uma das coisas que eu tive a sorte de participar, tem um grupo de networking, que se chama Recomendo in USA, que é a mesma metodologia do BNI, que existe inclusive aí no Brasil, e com isso eu tive assim a oportunidade de conhecer pessoas, brasileiros sérios e que já estão estabelecidos e que puderam me abrir portas certas e me indicar muita coisa boa. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente buscar essas referências quando a gente vai para outro país. Eu também faço parte de um grupo desse de Weston, que inclusive hoje nós somos um grupo que faz investimento anjo em algumas startups. Então, é um grupo de 600 famílias que acabaram se formando alguns grupos de WhatsApp que se conectam sempre. Eu faço parte de um grupo hoje são 120 investidores anjos que atuam de Weston para empresas brasileiras e empresas americanas. Olha que estão legal. olhando para essa expansão. Né? E isso ajudou muito. Mas, assim, foi um aprendizado e tem regras do mercado de startup que a gente no Brasil não está acostumado. Por exemplo, os padrões dos documentos NVCA, que é o National Venture Capital Association nos Estados Unidos. Se você não está enquadrado nesse padrão na documentação da empresa, automaticamente a sua startup não está apta para um próximo round nos Estados Unidos. Porque advogado aí é muito caro. E se você não tiver estruturado para isso, você joga um caminhão de dinheiro fora nas horas de advogado para analisar um documento de investimento para um próximo round, que tem que ser algo muito simples. Né? A mesma coisa dos vistos. Você não pode trabalhar sem ter o visto certo. Então, eu tinha que ir para negócios, voltar e não podia ficar aí enquanto não tivesse com o visto em ordem. Então, são 2 casas para manter, é uma estrutura fora do comum aí. Né? Com certeza. E eu acho que seria importante, Douglas, você contar um pouco do trabalho da Stay Film, porque talvez alguém que possa estar nos ouvindo pode ainda não conhecer. Então, qual que é aí a estrutura, o trabalho que vocês fazem e a visão de futuro para esse negócio? Legal, vamos lá. O Stay Film ele é um produtor automático de vídeos, onde qualquer pessoa ou qualquer empresa pode produzir um filme temático com efeito e qualidade de cinema em segundos. A gente pega fotos, vídeos e dados e produz um filme com efeito e qualidade de cinema. Hoje, o aplicativo do Stay Film para iOS e Android, ele tem hoje 1,5 milhão de usuários. A gente está presente em todos os territórios no mundo inteiro. Né? E 40 e poucos % são usuários Brasil, o resto já são internacionais. A gente tem hoje uma sede pequenininha em Londres, o headquarter em Miami e uma parte do time no Brasil, trabalhando home office, até porque a gente zerou o nosso escritório aqui para fazer a sede em Miami. A transição foi total do headquarter, tanto que a gente trabalha no calendário, no processo de Miami. E você sabe que eu queria te convidar, só voltar um pouco no tempo, no início do Stay Film, porque essa questão de fazer um aplicativo, tem muita gente que vende um sonho maravilhoso, tem muitos negócios, você monta um aplicativo e você vai ficar rico e famoso. E eu vejo que, na verdade, é muito mais difícil. Você pode até montar um aplicativo, mas ele fica normalmente perdido como um botinho, sem motor, sem nada, perdido no meio de um oceano sem terra à vista. E ninguém te encontra. Isso, assim, na minha percepção, você me corrige se eu estiver errada. O que vocês fizeram para
se transformar num aplicativo de tanto sucesso? Bom, vamos lá. A gente lançou, como eu disse, já pensando em ser global. A gente foi lançado no Web Summit, então eu concordo com você. Acho que lançar um aplicativo é a mesma coisa de você... Lançar um aplicativo ou um site ou uma plataforma online é a mesma coisa de você abrir uma loja numa rua sem saída. Só vai te conhecer aquelas pessoas que moram ali do seu lado, né? Ninguém vai saber onde você está. Então, a gente trabalhou muito com campanhas e campanhas que eu digo orgânicas junto com parceiros. A gente trouxe para o Stay Film grandes marcas. Nós somos licenciados, partner e licenciados Disney, Marvel, Pixar, e a gente está lançando agora Star Wars. Em pouco tempo a gente vai lançar Star Wars. Já estamos oficiais, licenciados e aprovados pela Disney e pela Lucasfilm. A gente fez Lollapalooza, fez Rock in Rio, fez experiências de marca, porque dentro do Stay Film você pode criar, a gente cria para as marcas branded styles que você pode produzir filmes com a estética dessas marcas. Então, assim, se você quiser fazer um filme agora com Disney Baby, por exemplo, é uma nova marca da Disney que a gente acabou de lançar no Stay Film. E Patati Patatá também a gente assinou agora com eles licenciamento e parceria. Então, junto com essas marcas, eles ajudavam a gente a promover, eles ajudam a gente a promover para trazer usuários. Então, eu ganho credibilidade porque eu tenho uma marca famosa que me ajuda a sair da rua sem saída. Usuários, porque eu tenho uma ativação desses usuários pelas técnicas comuns de push, de e-mail e tudo mais, mas também por ativação junto com essas marcas de campanhas para o público-alvo delas. E boa parte dessas marcas me pagam para fazer essa divulgação, para fazer esse canal de User-Generated Content, e a gente consegue gerar renda por isso e investir no crescimento do app. Ano passado, a gente ficou um ano inteiro em Miami focado na melhoria do app para o mercado americano. A nossa sócia, que veio do Facebook, é uma das funcionárias mais antigas hoje, no Facebook, tinha quase 10 anos de Facebook, ela chegou para a gente e falou, o app tem um monte de coisa para melhorar. Para a gente, o app estava ótimo no Brasil e crescendo e tudo mais. Só que a gente virou uma empresa muito mais data-driven nos Estados Unidos, muito mais focada no resultado dos dados e do usuário, e isso está fazendo a gente crescer de forma orgânica de um jeito bem legal. Junto com esse crescimento, a gente lançou a API do Stay Film, que é o Stay Film para as empresas. E aí a gente já assinou com Web Motors, com Volante, estamos em negociação com os gigantes do e-commerce global, com as grandes emissoras de TV, para que eles usem a nossa tecnologia de render de filme também para produzir conteúdo para a marca delas. E dessa forma, eu cresço em faturamento, em paralelo eu cresço também o número de usuários do app, já que eu sou o primeiro cliente da nossa API. Então eu cresço em duas vertentes aí com o Stay Film. Porque eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Que é a parte, vamos dizer, de monetização no mundo do startup. Como é que foi para vocês no início? Em que ponto, em que momento vocês descobriram ali o clique para conseguir efetivamente gerar uma fonte de renda para o negócio que permitiu um crescimento? Olha, isso foi muito, muito difícil, porque a gente vem do mercado de publicidade. Um dos pontos era, se a gente cresce em audiência, a gente põe ads, e como a gente conhece de ads, a gente consegue gerar publicidade para o crescimento do faturamento. Quando a gente percebeu que a curva de 2014, que a gente começou a lançar o site, 2015 o lançamento oficial, né? De 2015 para cá, a gente percebeu que ads ficou mais focado em Facebook e Google e as emissoras de TV. Então, a gente percebeu que ads era um problema. Mas, paralelo a isso, a gente tinha essas ações de User-Generated Content que gerava para a gente os nossos 3 pilares: audiência, credibilidade e faturamento com esses clientes. Então, quando eu fazia um Lollapalooza Festival, quando eu fazia Rock in Rio por 2 anos, ele automaticamente me trazia um crescimento orgânico e ele estava me pagando para fazer aquilo. Então, eu ganhava dinheiro para ter esses canais, como eu fiz Vult Cosmética, como eu fiz Revista Glamour, eu ganhava dinheiro para fazer esses canais, trazia a credibilidade da marca deles junto com a minha marca e os usuários, e, consequentemente, usava esse dinheiro, reinvestia esse dinheiro para crescer a base. Né? Interessante. Então, mas isso significa o quê? Vocês iam para um Lollapalooza e disponibilizavam o aplicativo para o usuário que filmou um show poder, de alguma forma, agregar um logotipo do Lollapalooza e publicar, é isso? Basicamente, a gente, como partner do Facebook, para postar conteúdos lá, o Stay Film é um produtor automático para você contar a história em vídeo, né? Contar a história em filme. Então você grava o vídeo, você tira algumas fotos e você faz um clipe daquilo, faz um resumo daquilo em vídeo. Então, quando a gente fazia Lollapalooza, que foi feito para a Unilever,
o tema era Axie no Lola, que era do Axie, patrocinador de um dos palcos lá. E foi muito bacana, porque pela Unilever nós entramos 12 dias antes do evento, no plano de mídia deles, né, no plano de ações. Um menor custo, porque eles estavam levando, gastaram milhões para fazer o palco, um bungee jump que eles fizeram lá. E a gente foi o que reverberou para eles por 30 dias a marca Axie no Lollapalooza, depois do evento. Então, assim, por 30 dias tinha gente produzindo vídeo, com TBTs da semana e tudo mais, para contar, fui no Lollapalooza. Então, o Stay Film é uma forma de você contar uma história de vida com uma temática, com música, com trilha sonora, com efeitos visuais que representam aquela base. Então, automaticamente é um jeito da gente ajudar o usuário a contar a história de um jeito mais bacana. E aí a gente fazia o mood visual Lollapalooza, só que o nome era Axie no Lola, e aí no meio desse caminho a marca Axie participava disso como um conteúdo gerado pelo usuário. E aí funcionou super bem por 2 anos com o Rock in Rio. Depois, no 3º ano, nós assinamos com o Lollapalooza. Aí, consequentemente, não renova com o Rock in Rio, porque deixa de ser novidade para o outro lado. A Disney entrou com a gente para fazer Dia das Crianças, gostaram do resultado, ficaram até o Natal e estão com a gente agora por 3 anos. Olha, né? Que legal. E expandindo de uma marca Disney para 11 marcas Disney. A 12ª é agora Star Wars, que está entrando com a gente para ser um lançamento bacana. Lembrando que no final do ano tem o filme, então a gente trabalha para que as pessoas se engajem e quem for assistir o filme, quem for fã, o Dia da Força, enfim, o 4 de maio, enfim, que eles trabalhem com a gente produzindo filmes dessas experiências usando Stay Film. Então é uma forma da gente agregar para o usuário. Agora, hoje a gente é uma empresa B2B e B2B2C. O app fica sendo para o usuário e consumidor e a API para a gente gerar filme entre as empresas usando a nossa tecnologia e produzindo uma escala recorrente absurdamente alta. Mas para o B2C, para o consumidor final, é de graça? Hoje, a gente está lançando agora as versões... por enquanto era versão 100% premium. free. Agora vai entrar as versões freemium, né? Free e depois premium. Onde você vai poder comprar os estilos mais esperados, mais famosos, que a gente tem fechado hoje para o usuário. A gente está lançando isso na Apple Store, vai ter um destaque na Apple Store global em poucos dias aí. Eu estava na Apple semana passada conversando com eles sobre isso, e os editores da Apple já disseram que a gente vai ter um destaque em breve. E com isso, trazer a atenção de usuários no mundo inteiro, como a gente já teve algumas vezes. Isso também é algo agregador para crescer a base de usuários. A gente já foi destaque mais de 12 vezes na Apple Store global e algumas vezes na Apple Store Brasil. Muito legal, incrível. A gente vai, né, Marcelo, vamos encerrar a primeira parte do nosso programa do Mentalidade Protagonistas e a partir de agora a gente continua exclusivamente com os protagonistas. Legal. Um bate-papo para perguntas e, vamos dizer, compartilhar essa experiência dirigida para a realidade e a necessidade de cada um. Então, para vocês que estão nos acompanhando, vocês sabem que nos encontram aqui todas as semanas e para conhecer como funciona, visite o nosso site sejaumprotagonista.com.br.